Boa noite, irmãos. Graça e paz da pátria do Senhor. Aqui estamos mais uma vez para trazer a palavra do Senhor, mais uma vez para trazer ao seu coração a mensagem que veio lá do alto. Amém? Amém. Essa é a Igreja Batista Metropolitana da Boca do Rio. Eu sou o pastor Marcos Chevinski e nós vamos nessa noite continuar, como já fizemos pela manhã, continuar olhando para as Escrituras, aprendendo da parte do Senhor. Eu quero iniciar esse momento com uma oração e eu quero convidar você, a sua família, aqueles que nos assistem. Quem sabe você passou sem querer aí, está vendo aí ao vivo e você clicou. Seja muito bem-vindo. Vamos orar junto, vamos clamar ao Senhor misericórdia, vamos clamar a Ele vitória. Vamos pedir que Ele nos dê o entendimento da sua palavra nesta noite. Amém? Vamos então baixar nossas cabeças, vamos curvar nossos ombros e vamos então com muita fé, com muita reverência, vamos orar a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, a sua bênção, a sua unção, a sua graça. Nós pedimos que o seu Espírito Santo, Pai, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, o nosso coração, de maneira que possamos, Senhor, ouvir, compreender e aprender daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Ó Senhor, abençoe a cada um que esteja conectado. Senhor, nossos membros, nossos visitantes, aqueles que congregam, aqueles que seguem. Ó Deus, aqueles que nos estão já acompanhando as ministrações, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa sondar os corações. Em nome de Jesus, abençoe, Senhor, aqueles que estão agora, Senhor, com medo, aqueles, Senhor, que estão internados, aqueles que nem conseguiram, Senhor, ainda um internamento, que o Senhor possa ser o bálsamo, que o Senhor possa ser a resposta nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, nós estamos então nessa noite, dando continuidade pela manhã, nós falamos sobre a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, nós fazemos o estudo do verso 10 até o verso 14, e pela manhã nós então aprendemos da parte do Senhor, quando Paulo diz, tudo posso naquele que nos fortalece, e nós aprendemos com Paulo que havia passado por fases boas, de bonança, de fartura. Paulo depois começa a aprender da parte do Senhor o que é passar por necessidade e estar contente. Ele diz lá no verso 11, ele diz, eu aprendi um segredo de viver contente em todas as situações. E nessa noite nós vamos olhar para o texto da Bíblia e nós vamos tratar um assunto que é muito comum comigo e com você. Todo ser humano precisa aprender a controlar o medo. E nessa noite nós vamos estar falando de medo. Bom, todos nós temos medo, alguns mais do que os outros. Alguns medos são reais e outros nem tanto, né? Talvez você possa escrever aí nos comentários qual é o seu medo. Você tem medo do quê? Né? O que é que te deixa você apavorado, apavorada? E aí, se nós formos aqui olhar, nós vamos ver gente que tem medo, né, de barata, tem gente que tem medo de rato, aí tem alguns medos muito comuns, né? Aí nós temos aí medo de cobra, de jacaré. Claro, irmãos, o medo faz parte do instinto, da natureza humana, né? É uma característica. Se você tem medo, significa que você é um ser humano. Parabéns! Todos nós temos que ter medo. O medo ali, então, faz parte, né? Está relacionado aí com a defesa, com a sobrevivência, um instinto natural. Mas o que nós vamos aprender nessa noite é o que está passando além do normal. Como eu disse, todo ser humano tem medo, e não apenas o ser humano, é um instinto de sobrevivência de qualquer ser vivo. De qualquer ser vivo. É um instinto para sobrevivência. Então, o medo é uma espécie de alarme que ao soado ou ao ser acionado, desperta naquele ser, né, ações e medidas para evacuação, para saída, para escapar do perigo.
Então, nossa noite nós vamos aprender qual é o limite do medo, até onde esse medo, então, é normal ou aonde esse medo começa a lhe prejudicar, aonde esse medo, então, começa a ser em excesso, né? Em alguns casos, o medo pode nos paralisar. É muito comum que as crianças tenham medo, e o medo, às vezes, ele é incutido, inclusive, pelas mães, né? Muito antigamente, talvez não seja o seu tempo, mas no meu tempo de criança, havia muitas histórias. O pessoal que vive aí no interior, né, nas roças, às vezes faz aquelas rodas entre os adultos, os antigos, por assim dizer, e aí os idosos, as pessoas que tinham mais experiência de vida, contavam para os mais jovens, né, a respeito aí dos animais da floresta, e aí se contava muito mito, muita lenda, muita história, e as crianças às vezes ficavam com medo. O bicho papão, não sei o quê. E cada história, né, irmãos? Alguns pais ensinam as crianças a ter medo para que elas sejam obedientes. Eu não sei até onde isso é bom. Um dia ainda quero tirar uma dúvida com uma psicóloga, com alguém que entenda aí desse assunto. Mas as mães às vezes dizem, olha, não vai lá que o velho do saco, e aí os nomes são, cada região tem o seu, né? Vai lhe pegar. Não vai ali que tem um bicho ali. E essa criança, então, ela cresce com aquele medo do escuro, principalmente. É muito comum ter medo daquilo que a gente não conhece, e principalmente quando alguém com mais experiência, seu pai, sua mãe, lhe estimula a ter medo. Então, o medo, na verdade, ele é estimulado. Nós temos, como eu disse, o medo que é um instinto natural de defesa, um medo que é comum para muitas pessoas, mas muitos dos medos são incutidos, são implantados nas pessoas. As pessoas começam a falar e você começa então a ficar com medo. Você parte do pressuposto que aquela pessoa sabe mais que você, e aí você começa então a entrar em pânico. Como eu disse, a depender do nível de medo, esse medo pode te paralisar e você deixa de fazer certas coisas. Você deixa de realizar, quem sabe, tarefas do dia a dia, que estão com medo. Aí eu fico olhando o Antigo Testamento, quando Moisés, então, morre, e Josué, que andou o tempo todo com Moisés, Josué, que foi um dos seus espias, Josué, que tinha toda a experiência, porque foi o 02 ali, coladinho com Moisés. Quando Moisés morre, Josué tem que assumir, e ele teve medo, ele teve pavor de não dar conta. Às vezes, irmãos, nós temos medo porque nós não queremos decepcionar pessoas, né? Imagine que você está na frente do seu chefe, você precisa responder alguma coisa, você não quer falar errado, você não quer decepcionar as pessoas, você não quer decepcionar seus filhos, você não quer decepcionar sua esposa, as pessoas que te admiram, e você fica com medo, né? Tem gente que tem medo de falar em público. Medo é um pouco uma mistura de timidez, medo de se expressar, tem medo de falar. Eu confesso aos irmãos, embora eu seja comunicativo, todas as vezes em que eu subo nesse púlpito, meu coração gela. Temor da parte do Senhor, respeito, reverência à santa palavra. Claro que a gente tem esse medo. Claro que nós temos que ter essa consideração, esse discernimento. Aonde que eu estou subindo? É um púlpito, eu estou falando da palavra de Deus, eu estou falando em nome de Deus, eu estou servindo agora de atalaia, anunciante, eu estou aqui falando palavras que saíram da boca de Deus. Claro, irmãos, que tudo isso pesa, mas isso não pode me paralisar, muito pelo contrário, isso precisa me impulsionar. Josué andou com Moisés, mas agora ele tem que ser o líder, ele tem que assumir aquela multidão de pessoas. E Deus fala com Josué lá no Josué capítulo 1, verso 9. Olha o que ele diz. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com vocês por onde você andar. Então veja que Josué, apesar de ter tido a experiência, ele fez ali, quem sabe, um curso intensivo com Moisés durante a vida de Moisés. Ele fez uma espécie de estágio com Moisés. Ainda assim ele teve medo. Sim, nós temos medo de assumir responsabilidades.
Às vezes nós percebemos na igreja, convidamos um irmão, uma irmã, olha, você vai fazer parte de tal ministério. Poxa, pastor, será que eu posso? Não sei. Tem gente que tem medo. Medo de não dar conta, medo, como eu disse, de não dar a resposta que quem sabe ela acha. Irmãos, todos nós somos falhos. A maioria das coisas que nós fazemos, nem sempre a gente tem experiência. Boa parte dela nunca fiz. Estou falando por mim. Boa parte das coisas que hoje eu faço e que preciso fazer, não tive curso, não tive faculdade, não tive curso preparatório. Deus nos chama para cumprir uma missão. Nunca fiz, mas eu tenho que fazer. Sim, eu tenho medo de errar, mas faça, porque é Deus que está te ordenando. É Deus que está dando ordem para você. Como ele disse aqui a Josué. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Nesse momento em que nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Irmãos, nós estamos vivendo situações, dias difíceis. Será que nós devemos então tremer de medo, nos apavorar, e esse medo vai nos paralisar? Como eu disse, todo ser humano precisa ter o instinto de defesa. O medo, na proporção certa, ela é um aliado, é um alarme. Nós não podemos bancar agora os corajosos. Se a medicina está dizendo use máscara, lave bem a mão com água e sabão, use álcool gel, não abrace, não se aproxime, não acumule, não vá no meio de multidões. Se a ciência está nos orientando isso, não vai você bancar o corajoso, não vai você bater no peito e dizer, eu tenho coragem, como nós aprendemos, né, pela manhã, tudo posso naquele que me fortalece. Não, irmãos, sim, você tem que ter aí o discernimento. Eu tenho que ter medo porque há uma comprovação científica, há uma orientação dos governos, há uma orientação dos pastores, líderes que estão guiando aí no âmbito eclesiástico, espiritual. Então há toda uma orientação. Não é bancar o super-herói, em mim não pega. Ou então, alguns dizem, eu já tive Covid. Irmãos, há outras cepas, há outras variantes. Há casos de pessoas que já pegaram 3 vezes. Então nós temos que dosar isso, ter equilíbrio. Devemos ter um medo de preservação da nossa vida, e não é apenas pela nossa vida, mas também é pela vida de outros. Inclusive, como eu disse pela manhã, honrar o sacrifício e o trabalho dos profissionais de saúde. Honrar, sim, o esforço financeiro, o aporte financeiro de compra de vacinas, ainda que você não concorde com partido A ou partido B. Não se trata de partido, não se trata de governo, se trata, irmãos, de ações para salvar vidas. Em boa medida, atrasada, é verdade, mas se está fazendo, é o que nós temos para hoje. O medo é algo que realmente pode paralisar. Eu fico lembrando, e eu preguei na quarta-feira a respeito das promessas que Deus fez a Abraão, e essas promessas refletem, porque Deus, quando disse, eu vou abençoar através de você todas as famílias, e nós fomos abençoados pela bênção de Abraão. Abraão, quando recebe essa promessa, lá em Gênesis capítulo 15, verso 1, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão em uma visão. Olha o que Deus disse. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. Por que será que Deus disse isso a Abraão? Porque Abraão estava com medo. O grande Abraão, o pai da fé, estava com medo, sim. Em seu coração, estava com medo. Quem sabe dormia preocupado. E o Senhor aparece para ele em uma visão e disse, não tenha medo, Abraão. Eu te defendo. É de mim que você vai receber a força necessária para vencer. Grande vai ser a sua recompensa. Deus conhece cada um. Nesse exato momento em que você está me assistindo. Nesse exato momento. Deus consegue olhar aí o seu sentimento, o seu pensamento. Ainda que você diga, eu não tenho medo. Há muitos que dizem, eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo da polícia, de juiz. Não tem.
Basta uma unha inflamar, basta qualquer dorzinha, basta qualquer coisa. Né? A gente diz que não tem medo da boca para fora. Então nós precisamos equilibrar. Nem bancar o corajoso, o destemido, e nem bancar o medroso, a medrosa, que tem medo de tudo e que tudo lhe ameaça. Vamos procurar o equilíbrio nessas coisas. Como eu disse, o medo tem a função de preservar a vida do ser humano desde que mundo é mundo. Mas, em excesso, pode causar doenças físicas e emocionais. O medo, a angústia, o sofrimento pode então ser de tamanho magnitude que isso vai somatizar na sua saúde. Você conhece pessoas que vão fazer exame no médico e faz chapa, e faz cintilografia, e faz tudo, gasta uma fortuna em exame médico. E os médicos não acham nada, mas continua doendo, continua doente, continua com a dor. Cadê essa dor? Aonde está? Os exames não mostram. Está aqui, ó. É uma angústia mental, psicológica, e isso reflete, vai somatizando no corpo. Então, cuidado para que você não desenvolva esse medo em excesso. Em função da pandemia, irmãos, o medo excessivo de ser contaminado, um medo, um pavor, né? Isso pode acontecer se você desenvolver esse pavor. Vai passar a Covid, vai passar a pandemia, o mundo vai ser restabelecido e você vai continuar com medo. O que eu estou dizendo nessa noite, irmãos, é que você tenha um equilíbrio. Vamos fazer aquilo que nós estamos sendo convocados para fazer, mas vamos ter a confiança em Deus, que Deus é nosso escudo, que Deus é nossa fortaleza, que Ele nos dá força para superar as dificuldades. Vamos manter o equilíbrio mental, psicológico. Cuidado para você não inflar, para você não aumentar. Talvez você seja como essas pessoas que quando estão com medo inflacionam. É desse tamanhinho e aí vê aquele tamanhão, né? E você sofre. Eu tenho uma dificuldade, irmãos. Vou confessar aos irmãos aqui. Eu sofro por antecedência. Eu não tenho medo de enfrentar o perigo. Se tiver que enfrentar, vamos enfrentar. Aquilo que está acontecendo aqui agora, não tem para onde correr, eu vou enfrentar. Mas tem coisas que eu, talvez pela minha experiência de vida, ou pela minha vivência, ou por aquilo que eu já vivi, tem coisas que eu olho lá na frente. Digo, talvez aconteça isso, ou isso, ou isso. E aí eu começo a criar dispositivos de segurança para evitar essas possibilidades. E aí eu sofro por antecedência. Terrível isso, né? É ansiedade, pastor? Não, eu olho possibilidades, né? Então eu faço análise de risco, olho as probabilidades e digo, essa tem tantos por cento de chance de acontecer. E aí eu começo a sofrer por antecedência. Medo que aquela coisa venha acontecer. Isso me faz mal. Então nós precisamos aprender a dizer o que vai acontecer, só vai acontecer se Deus assim permitir. O mal de amanhã é um mal que talvez nem exista. A própria palavra de Deus, e eu sei disso, e eu ensino vocês, mas é natural do ser humano. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu sei disso. Mas se eu não me policiar, se eu não me lembrar desse versículo, se eu não me lembrar disso, eu me pego fazer planos para evitar um mal que nem se sabe se vai existir, se ele vai vir a acontecer, ou se ele existe verdadeiramente. Então veja, a pandemia está causando aí na nossa mente, no nosso psicológico, abalos terríveis. Pessoas estão se descompassando, estão ouvindo e vendo coisas que não existem, estão tendo temores de algo que não existe, porque é coisa do ser humano, é coisa do nosso coração. Há um artigo publicado por pesquisadores brasileiros na Revista Brasileira de Psiquiatria, olha só, baseado em estudos feitos em tragédias, em epidemias, em pandemias, inclusive agora. Esse estudo ele engloba inclusive a Covid-19. Ele afirma
que quando o medo é crônico ou faz o perigo, né, parecer maior do que de fato ele torna-se nocivo e pode ser um gatilho, presta atenção, quando esse medo excessivo, esse medo crônico de coisas que estão acontecendo ou que nem existem, ele pode se tornar aí um gatilho para o desenvolvimento de problemas de saúde mental. Como eu disse, a pandemia vai passar e o medo causou tanto estrago em nossos corações, no nosso emocional, que a pandemia vai passar, você sarou da Covid ou nem pegou a Covid e você vai ficar agora com problemas psicológicos, problemas mentais. O medo aumenta os níveis de ansiedade, de estresse. As pessoas aí com boas condições de saúde, elas podem também ser afetadas, né? Podem apresentar aí transtornos. E aquelas pessoas que já têm uma predisposição, um histórico familiar, essas pessoas, então, são fortes candidatas a ter problemas psicológicos em função do medo. Como eu disse, o medo é algo natural do ser humano. Precisa ter. Mas precisa ter uma medida. Então, nessa noite, quem sabe você vai aprender e precisa confrontar aí o seu coração, precisa confrontar as suas atitudes para ver se você não está desenvolvendo aí sintomas, né? Sintomas estranhos. Quem sabe seu familiar, a sua esposa, seu marido, seus filhos, quem mora com você, possa estar aí lhe auxiliando o seu comportamento. Precisamos, como eu disse, usar máscara? Sim, o tempo todo, irmãos. Em especial se tiver que sair, até para colocar o lixo lá fora. Tem alguém que não faz parte do teu ciclo de convivência na sua casa? Máscara. Não visite ninguém e de preferência não receba ninguém em visita. Não precisa apertar a mão, mantenha uma certa distância. Higienize essa mão o tempo todo, lave. Passe álcool, tenha álcool gel na sua bolsa, quem sabe no seu carro, aonde você for, esteja cercado disso. Faça a sua parte, procurando ter o equilíbrio. Comece a consultar, comece a se autoexaminar. Pergunte àquelas pessoas que convivem com você. Cara, eu estou tendo algum tique? Eu estou tendo algum comportamento anormal? Comece a se perguntar. Porque senão, esse medo vai então elevar a sua ansiedade, vai elevar o seu nível de estresse. E para quê, irmãos? Vamos fazer a coisa na medida certa. Muito bem, tudo isso para falar de medo. Eu quero convidar então os irmãos, você que está conectado conosco, abra aí, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho, e nós vamos ler aí e relembrar a história do nascimento de Jesus. Não é uma mensagem de Natal, mas nós vamos aqui recordar o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 até o verso 25. Amém? Mateus capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 até o verso 25. Procura aí na sua Bíblia. Eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar aí na sua casa. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, o seu marido, um homem justo e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo e dos seus pecados. Verso 22, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamarão de Emanuel,
que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz. Não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Verso 25. Até o verso 25 tá bom. Vamos ler até o verso 25. Aqui, irmãos, essa mensagem conta um momento de dificuldade que aquele casal passou. Lembrando, irmãos, que o casamento ou o noivado daquela época era diferente do que acontece nos dias de hoje. Então, desde crianças, as famílias já se prometiam em casamento, né? Maria aqui estava prometida em casamento, mas já chamava José de marido, porque era uma coisa consumada. O que nós estamos vendo aqui é o medo que ele sentiu, primeiro, porque se ele torna isso público, Maria deveria ser apedrejada. Quem é que ia acreditar que aquela Maria, aquela moça virgem, agora está grávida, e ela diz, é do Espírito Santo. O povo nem conhecia o Espírito Santo, nem sabia do Espírito Santo de Deus. Achariam que deveria ter um homem, porque isso é natural do ser humano. E cadê esse homem que não aparece? Ela seria apedrejada. Então ele temeu a ponto de ficar pensando. Ele pensou muito no assunto, ele teve medo. Primeiro pela desonra dele, naturalmente. E aí quando ele pensou, se eu tornar isso público, ela vai morrer. Começou a temer pela vida dela. O medo faz parte, como eu disse, da história humana. Se você folhear a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver o tempo todo Deus dizendo, não tenha medo, não tenha medo, não temas, eu sou contigo. Se você pegar o Novo Testamento, você vai ver Jesus o tempo todo dizendo, não temas, eu sou o Senhor, não temas. Por que vocês têm medo? Por que vocês são tão tímidos? Então eu queria trabalhar aqui essa mensagem do nascimento de Jesus, trouxe medo. E não trouxe medo apenas para José, trouxe medo para Zacarias, né? Quando sua esposa Isabel ficou grávida. Trouxe medo, então, como eu disse, para José, trouxe para Maria, e trouxe mais, medo inclusive para os pastores, né? Que presenciaram e tiveram lá no nascimento de Jesus. O nascimento trouxe medo, e não apenas para os pastores, para Zacarias, para Maria, para José, trouxe medo para Herodes de perder o seu trono, trouxe medo para o resto do mundo, trouxe medo àqueles que não conheciam a verdade. Olha que interessante, só nessa passagem. Lucas capítulo 1, verso 13, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Lucas 1, 13, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, suas orações foram ouvidas. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Zacarias também ficou com medo. Muitos dos pais, muitos das mães, quando descobriram que seriam pais ou mães, também ficaram com medo. Isso aconteceu comigo. Porque tem um filho, uma filha, enfim, irmãos, é algo de grandes responsabilidades. E eu fico imaginando, irmãos, nos dias de hoje, uma mulher grávida hoje, nesse mundo em que nós vivemos, em meio à pandemia, caos econômicos, rumores de guerra, mentiras, prostituição, droga, anarquia. Como será criar um filho num cenário como esse? Como será? Como é que nós podemos? Como nós podemos? Imaginou o coração de uma mãe, de um pai? Agora vamos pegar situações que ocorrem no nosso Brasil e no mundo. Mulheres que têm um envolvimento e acabam se achando grávidas. O sujeito que foi homem para fazer, agora desapareceu, correu, sumiu. E essa mulher agora tem que contar para a família. Essa mulher agora grávida vai ter que dar conta de alimentar, de amamentar, de sustentar, de pagar escola, roupa,
formar esse ser humano. Será que não tem medo? Tem pavor. Algumas se acovardam e matam e abortam. E não me venha com isso que é meu corpo, minhas regras. É uma vida. E quem deu foi o Senhor. Pensasse antes. Isso é um tema polêmico. Mas entre a polêmica, eu prefiro ficar com a palavra do Senhor. Medo. E os pais? E aquele rapaz que recebeu a notícia? Sua namorada agora está grávida. Como é que vai ser? Irmãos, quando a coisa começa certa, quando os casais namoram no tempo certo, na presença do Senhor. Quando eles então fazem aí, celebram seus noivados, programam com a bênção dos pais, com a bênção da igreja, dos seus líderes, e se casam. E aí sim, programam um filho. Ainda assim, tudo certo, tudo com a bênção do Senhor, tudo com a bênção dos pais. Ainda assim, pais, homens e mulheres, sentem medo ao ter a notícia de que serão pais. Imagine quem faz a coisa de maneira equivocada, sem o consentimento dos pais, sem as bênçãos do pai, né? Imagine o quanto isso vai pesar. Mas aqui, irmãos, aqui havia todo um procedimento correto. A promessa, Maria estava prometida dentro dos conformes, dos costumes daquela época. Mas o nascimento não veio da maneira que eles programaram. Foi o Espírito Santo de Deus. E para José isso não entrava na cabeça. Para José isso era algo que ele não conhecia. E nós tememos aquilo, em especial daquilo que não conhecemos ou não controlamos. Zacarias, como eu disse, ficou também com medo quando Isabel, a sua mulher, engravidou. Lucas capítulo 1, verso 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Ela recebeu uma bênção especial. Maria, aquela mulher, nós comemoramos agora domingo, segunda-feira, o Dia Internacional da Mulher. Essa mulher, essa Virgem Maria, a mãe de Jesus, recebeu da parte de Deus uma graça especial. Maria, cheio de graça, graça de Deus. Ela então seria a mulher escolhida para conceber a vinda de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E ela temeu de todas as formas. Irmãos, vamos parar para pensar. Você já viu um anjo? De repente aparece um anjo na sua frente. Diz: não tenha medo. Como é que não vai ter medo? Primeiro que apareceu um anjo. Isso não é uma coisa que acontece todo dia. Não tenha medo, Maria. Você vai ser agraciada. Através de você vai vir aquele que vai salvar o mundo. Maria tremeu. Se nós tivéssemos como ver, né? Acho que Maria tremia igual uma vara verde. Primeiro porque viu um anjo, né? Segundo, ela está grávida sem ter relações nenhuma. Segundo, ela carregaria aquele que salvaria o mundo. Maria tremeu. Mateus capítulo 1, verso 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. José também com muito medo. E se não fosse a visita daquele anjo, se não tivesse aquele sonho, ele então, quem sabe, não aceitaria. Mais do que isso, os pastores, quando estavam lá, né, na madrugada cuidando do seu rebanho, viram e sentiram e tiveram a visita de um anjo. Olha só, Lucas capítulo 2, de 8 a 11. E havia pastores que estavam nos campos próximos, durante a noite, tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhe apareceu, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Irmãos,
É claro que quando você recebe a presença ou a visita de um anjo, né? Nesses casos aqui, e a glória do Senhor, eu fico imaginando que, quem sabe, clareou aquela noite escura, e aquele homem, aquele anjo do Senhor disse: não tenham medo. Como é que não vai ter medo, irmão? Não tenha medo. Eu estou trazendo boas novas e grande alegria para todo o seu povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Que boa notícia. Mas mesmo ao receber essa boa notícia, é claro que eles temeram, ficaram aterrorizados. Se é eu, corro, né, irmão? Se é eu, saio correndo. Nunca vi aquilo. Sim, nós temos medo. É natural do ser humano. O inesperado provoca medo em nossos corações. Aquilo que nós não conhecemos. O futuro. O futuro pertence a Deus. Mas nós nos angustiamos, nós temos medo do que será amanhã. O que será de amanhã? Tem até uma música, um samba aí, né? O que será do amanhã? Nós não sabemos, nós não conseguimos. E Deus não nos permite antecipar. Como eu disse, basta a cada dia o seu próprio mal. O que nós podemos fazer? Nós não podemos aumentar, não podemos planejar, nós podemos apenas nos preparar para aquilo que Deus tem para nós. De fato, o inesperado provoca medo. Tudo estava indo muito bem para José. Tudo estava dentro do script. José, quem sabe, preparando já, né, a parte financeira, se preparando para o casamento. Maria, uma moça bonita, e tudo estava debaixo da bênção do Senhor, da bênção dos pais. Ele era alguém reconhecido na sociedade. José, com uma profissão já estabelecida, era carpinteiro, juntando, quem sabe, seus recursos. Maria trabalhando, tudo estava ali. Uma moça bonita, a moça dos sonhos para José. Sabe, irmãos? E de repente, ele descobre que algo está errado. Eles estavam fazendo planos para o futuro. Então, José descobre que Maria está grávida. O mundo cai sobre ele, irmãos. Rapidamente, o mundo de José entrou em colapso. Aliás, esse nome colapso é algo que dá até medo. Está colapsando, né? Tal estado ou tal cidade está com seu sistema de saúde colapsado. Vamos entrar em colapso. Essa palavra colapso dá tremor no nosso coração. Foi o que aconteceu com José. Uma vida pronta, tudo no esquema, cumprindo os prazos. O sol brilhava e os passarinhos cantavam. Mas de repente ele recebe a notícia: Maria está grávida. E não é de mim, é do Espírito Santo. E aí o mundo dele desaba. Ele tinha controle do futuro. Ele sabia o que ia acontecer à frente. Mas agora o seu mundo desabou. Colapsou. Não é o que está acontecendo conosco, irmãos? Não é o que está acontecendo nos nossos dias? O ano passado, em 2020, logo que começou o ano, elegemos aqui uma diretoria, fizemos todo o planejamento dos ministérios, vamos fazer as visitas, vamos fazer as viagens missionárias, não fizemos nada. O nosso ano de 2020 entrou em colapso. E continua. E continua. Ele começou a ter medo do futuro. Mas nós não faremos assim. Por quê? Porque José não tinha a Bíblia inteira. O anjo veio e orientou ele, mas nós temos a palavra do Senhor. Nós confiamos no Senhor. Nós não temos apenas poucas informações como José tinha. José, a única informação que ele tinha é que o Espírito Santo de Deus é que daria a luz, né, fazer com que ela daria a luz. Mas nós não, nós temos a palavra de Deus, nós lemos, nós confiamos. Verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, estava ali preparada para um casamento, preparada para um destino. No verso 18 diz que Jesus
Jesus veio ao mundo através dessa mulher, que tinha um futuro preparado segundo o plano de José e Maria. Mas Deus muda o plano de José. Deus muda o plano de Maria. E através desse casal, mudou também as nossas vidas. Nós geralmente chegamos à conclusão, irmãos, equivocadas, porque nós planejamos, nós imaginamos, mas esquecemos que Deus é que está no controle. Ao homem cabe planejar e apresentar os planos a Deus. Talvez, irmãos, você esteja com medo, esteja frustrado porque os seus planos de viagem, seus planos de casamento. Aliás, irmãos, quantas noivas e noivos estão aí, né? Apavorados, porque não sabem se as datas poderão realizar os seus casamentos. Talvez você esteja com medo porque tudo aquilo que você planejou ou tudo aquilo que você imaginava ter planejado agora não vai se cumprir. Você está com medo. Nós ficamos com medo daquilo que não sabemos ou daquilo que não controlamos. Mas nós devemos descansar no Senhor. Por quê? Porque Ele é o dono. Ele é que faz a história. É Ele que está no controle de todas as coisas. Nós ficamos com medo das notícias, irmãos. Né? Quando começa a chegar assim, ó, hoje é domingo, por exemplo. Segunda-feira, o que vai ser de segunda-feira? Você sabe? O que vai acontecer segunda-feira? E se o teu telefone tocar? E se alguém do outro lado da linha lhe der uma má notícia? Nós temos medo até quando o telefone toca. A depender do horário que estão te ligando, às vezes eu recebo ligação meia-noite, às vezes é engano. Mas meu coração já treme. Quem é que te liga meia-noite? Meia-noite é horário de dar boa ou de dar más notícias? O nosso coração treme. Nós estamos vivendo nesse momento. Nós temos medo, então, como eu disse, das notícias. Nós temos medo daquilo que vai vir, daquilo que está à frente. Temos medo do colapso. Temos medo das notícias. Mas eu fico me lembrando daquela história em que Jesus estava no meio de uma multidão e de repente veio um homem importante do Sinédrio chamado Jairo. E Jairo, então, um homem importante, de boa posição, mas ele então corre atrás de Jesus. Jesus sendo comprimido no meio da massa, ele toca em Jesus, Jesus, você tem que ir lá em casa, Jesus, porque a minha filha está muito, muito doente. E enquanto ele falava isso, outros assistentes, outros amigos, alcançaram Jairo e interromperam a conversa de Jesus e Jairo e disse: Jairo, não incomode Jesus, não precisa mais. Vieram então trazendo notícia de última hora, dizendo: Jairo, não precisa mais, porque sua filha morreu. Ele não precisa mais ir curar, porque ela já morreu. Nós também temos medo dessas notícias. Eu recebi essa notícia. Numa bela tarde, o meu telefone toca e a notícia foi: seu cunhado, o presbítero Delfino, lá em Curitiba, acaba de falecer. Delfino não era apenas o meu cunhado, era um irmão de verdade. Por um instante, irmãos, eu tive um silêncio. Por um instante eu não ouvi nada. Por um instante, a impressão que eu tinha é que eu estava solto no universo e não havia som nenhum à minha volta. E eu comecei a pensar na dor que minha irmã sentiria ou estava sentindo naquele momento. E todos os seus filhos e todos os parentes, enfim. Nós temos medo dessa notícia. Essa notícia, quem sabe você já recebeu. Quem sabe você está com medo de receber essa notícia. Quem sabe você está com um parente internado, entubado. Jairo recebeu essa notícia no momento em que ele finalmente conseguiu chegar perto de Jesus. Finalmente ele venceu aquela massa, ele conseguiu passar entre as pessoas espremidos e ele consegue alcançar Jesus, tocar na roupa de Jesus, falar com ele: Jesus, vá lá em casa. E aqueles homens alcançaram Jairo. E disse: Jairo, Jairo, não precisa mais. Parou, acabou. Marcos capítulo 5, verso 36. Mas Jesus não se importou com as notícias e disse: Jairo, não tenha medo, tenha fé. É isso que Jesus está dizendo para você nessa noite. Não se importe com as notícias.
Jesus não se importou com as notícias, porque ele sabia o que iria fazer. Deus sabe o que vai fazer. Deus tem um plano. Ele não é pego de surpresa. O nosso Deus controla o universo, controla a história. Nós temos medo do colapso. Nós temos medo das notícias. Nós temos medo do contágio. Nós temos medo que o medo nos mate. Mas Jesus não se importa com essas notícias. Jairo, quando recebeu aquela notícia, para ele o mundo desabou. Não precisa mais, Jairo, não precisa. Sua filha acaba de falecer. Irmãos, você imagina que tamanho de estrago, o que Jairo sentiu naquele momento? Uma única filha, uma filha que ele amava, que ele cuidou, que quem sabe ele gastou dinheiro ali com médicos, com medicamento, e ele fez tudo a ponto dele ter que engolir o orgulho, porque ele era judeu, e o Sinédrio era contra Jesus, mas ele engoliu tudo isso, ele compreendeu, ele reconheceu que só Jesus tinha a salvação, e quando ele chega até Jesus, a notícia veio atrás e diz, não precisa mais. Jesus não se importa com as notícias. Nós, irmãos, devemos olhar essas más notícias. Nós devemos olhar e ficar de olho nos índices de morte, sim, para que a gente possa ter o cuidado necessário. Para que você não relaxe. E é pela falta de medo que muitos irresponsáveis, muitos estão ignorando, estão negando, porque não teve uma mãe, não teve um cunhado, não teve uma esposa, nenhum dos seus filhos morreram, porque querem reabrir os comércios a todo custo. Não se importam com a vida dos outros, se importa apenas com o seu dinheiro. Ninguém vai morrer de fome. Não é a fome que eles temem. É reduzir os seus ganhos, ninguém vai morrer de fome. Essa bandeira fome, ela não é verdadeira. Muitos estão aí, contaminando, contrariando medidas. Irmãos, nós olhamos para os números de mortos. Esses dias nós alcançamos 2.200 mortos, recorde. O Brasil está sendo campeão. Triste marca. As prefeituras estão tendo que desapropriar grandes áreas, transformando essas áreas em cemitérios. Os tratores retroescavadeiros estão trabalhando a todo vapor, abrindo covas e mais covas. As funerárias estão numa situação já de não ter matéria, não tem como enterrar, não tem como sepultar. Mas alguns negam. Alguns ainda são irresponsáveis. Tem igreja irresponsável. Tem, irmãos, tem. Lamentavelmente. Eu e você precisamos cooperar com as autoridades, cooperar com os profissionais de saúde. Precisamos ter o medo, sim, da sobrevivência. Lembrando do equilíbrio, né, irmãos? Não vamos agora nos prender, nos isolar a ponto de causar uma doença psicológica ou mental. Vamos ter medo, vamos respeitar, vamos confiar. Tem gente que olha tanta má notícia na televisão, que começa a chorar, que começa a perder as esperanças, as forças. Jairo recebeu do nada. Quando finalmente ele ia conseguir a salvação, a cura, alguém chega e diz, não precisa mais, ela morreu. Mas Jesus não se importa e disse para ele, não tenha medo, tenha fé. Fé em Jesus, fé em Deus. Obedeça. Obedeça às medidas que estão sendo impostas ao mundo. Vamos cooperar juntos, como sociedade, para que nós possamos vencer. Voltando ao texto de Mateus. Enquanto José estava preocupado, cheio de medo, Deus estava trabalhando num plano maravilhoso. Enquanto José estava ali desesperado, já nem dormia direito, Deus estava preparando o nascimento do Salvador do mundo. Enquanto Jairo estava com medo, Deus disse para ele, não tenha medo, tenha fé, porque eu vou ressuscitar essa menina.
E essa menina viveu para a glória do Senhor. Nós não sabemos os planos do Senhor. Nós não sabemos o propósito dessa pandemia. Jeremias capítulo 29, verso 11, o texto diz: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Mas nossos olhos não veem isso. Aos olhos de José estava tudo perdido. Aos olhos de José, acabou. José disse: Maria me traiu. Maria está carregando agora no seu ventre o fruto de um pecado. Ele não sabia que, na verdade, Maria carregava o Filho de Deus, solução, salvação para o mundo. Aos nossos olhos, nós não conseguimos ver isso. Ele só via um futuro trágico para a vida dele, um futuro trágico para a vida de Maria. Ele não tinha noção. Ele não tinha noção porque ele não olhava as circunstâncias com a mesma perspectiva de Deus. Porque os nossos planos são pequenos. Deus é dono de tudo e sabe de todas as coisas. O nosso olhar humano, a lente com que nós vemos o mundo, é uma lente finita, pequena. Nós não conseguimos enxergar o dia de amanhã, irmãos. Amanhã, segunda-feira. Presta atenção no que eu vou dizer. Olha para mim aqui, ó. Segunda-feira. Amanhã você vai acordar? Amém? Amém. Estamos profetizando. Amém. Você vai tomar café? Será que você vai almoçar? Será? Será que você vai conseguir chegar na terça-feira? Não sabemos. José, quando olhava aquela situação, ele só via as coisas como desastre. Via um futuro trágico, mas Deus via um caminho cheio de luz. Porque através daquela criança, o Emanuel, o Deus conosco, traria então a salvação para todo o mundo. José estava com tanto medo, porque não compreendia os planos de Deus. Nós também não compreendemos. Nós também não sabemos. Nós somos limitados. Como é que uma mente limitada, seres humanos, criaturas, vamos entender a mente do Criador? O que depende de nós é confiar, porque Ele tem planos de bem, plano de nos fazer prosperar, não planos de mal, de nos causar danos, como disse Jeremias. Você confia no Senhor? Você confia o seu futuro no Senhor? Maria não era infiel. Maria era tão fiel que foi cheia da graça de Deus. Não devemos ter medo, irmãos, daquilo que não sabemos, o que é natural do ser humano. Às vezes isso causa tanta angústia em nosso coração, em nossa mente, tanta angústia, e nós sofremos. Tanto medo, tanta angústia, tanto estresse, tanta ansiedade, nos tira o sono. Ou você nunca perdeu o sono, irmãos? Nunca perdeu o sono de tanto pensar? Eu já perdi várias vezes, irmãos. Sono, apetite. Só não perdi apetite, mas o sono, né? Tem gente que perde apetite. Eu não, eu ganho apetite, dando a comer tudo que vem pela frente, porque estou nervoso, porque estou com medo, não é isso? Salmo 23, verso 4. Olha só. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas, o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam. Será que nós conseguimos lembrar isso quando estamos com medo? Às vezes, por falta de leitura, por falta de meditação, talvez a nossa fé já enfraquecida pelas lutas, nós não nos recordamos dessas promessas, dessas passagens que nos fortalecem. Medo é algo que nos paralisa, algo que nos impede de fazer a obra do Senhor. Sim, nós precisamos ter um medo que nos dê aí proteção, um medo equilibrado. O que hoje está lhe tirando sono? Preste atenção, olha aqui para mim. Sonde o seu coração. O que hoje? Qual é o medo que está tirando aí o sono?
O que está te abalando emocionalmente? O que está te incomodando? Aquilo não sai da sua mente. O que é que está te fazendo perder o sono? O que é que está te fazendo tirar a graça de viver? Qual é o seu medo? Você está com medo do quê? Ou de quem? Não dá para o ser humano viver com medo acuado. Nós devemos descansar nas mãos do Senhor. Talvez hoje você deva entregar ao Senhor os seus medos, as suas ansiedades. Como diz o apóstolo Pedro, né? Lance sobre ele, eu disse isso hoje de manhã, lance sobre ele toda a ansiedade, todos os seus medos, porque Deus tem cuidado de você. Hoje, em qual campo da sua vida, Jesus precisa te dizer, não tenha medo. Faça uma reflexão. Feche os seus olhos, nós vamos finalizar essa mensagem. Quero que você pense em qual campo da sua vida, aonde, no seu coração, Deus precisa dizer para você, não tenha medo. Deus é poderoso para transformar. Deus transformou o medo de José em grande bênção, em motivo de alegria e de celebração. Lance sobre o Senhor, coloque nos braços do Senhor toda a sua ansiedade, todo o seu medo, porque Ele tem cuidado de vocês, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado dessa igreja, irmãos. Tudo acontece porque Ele está no controle, porque Ele ordena, porque Ele permite. Há esperança para aqueles que creem em Jesus. Ele veio para salvar. Não tenham medo. Vamos orar? Vamos entregar neste momento. Nesse momento eu quero que você se concentre. Olhe para dentro do seu coração. Veja qual é o campo da sua vida que você tem medo. Está paralisado. Que você não consegue prosseguir porque você tem medo de coisas que você nem sabe se vai acontecer. Todos nós temos medo daquilo que não sabemos. A morte não pode nos impedir. Porque no dia em que fecharmos nossos olhos aqui, estaremos com Cristo Jesus para todo sempre. Amém? Essa é a nossa certeza. Não há medo. Vamos orar. Coloque aí esse motivo de medo, de pânico, na presença do Senhor. Pai querido, aqui estamos mais essa noite, ó Deus, aprendendo. O Senhor que acalmou o coração de José. O Senhor que acalmou o coração, Pai, de Maria. O Senhor que acalmou o medo e o pavor daqueles pastores quando viram o anjo do Senhor. O Senhor acalmou e ouviu as orações de Zacarias. Ó Deus, o Senhor acalmou e disse para aquele homem chamado Jairo, que recebeu uma notícia que sua filha havia morrido naquele instante. O Senhor disse, Jairo, não tenha medo, tenha fé. Senhor, nessa noite, seus filhos e filhas, aqueles que nos assistem, estão agora consultando os seus corações. Eles estão olhando para dentro do seu coração, dos seus pensamentos. Muitos estão com medo, medo fundado, medo verdadeiro, mas alguns estão com medo de coisas que nem vão existir. Ó Deus, nos dê, Senhor, o equilíbrio emocional para suportar esse período de pandemia. Como o Senhor disse para nós de manhã, para que nós possamos crer no Senhor, nos dando força, Pai, para que nós possamos dizer tudo posso naquele que nos fortalece. Nós aprendemos isso de manhã. E agora, Senhor, nós estamos aprendendo que nós devemos lançar sobre o Senhor os nossos medos, os nossos pavores, os nossos traumas, as nossas inquietações, aquilo que nos perturba, Senhor. Tire de nós, Pai, o nosso medo, porque quem está com o Senhor não precisa ter medo. Vamos trocar o medo, Senhor, pela fé. Fortaleça em nós a fé, a confiança, Deus. E haja o que houver, só haverá se o Senhor assim permitir. O Senhor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor está no controle absoluto de todas as coisas.
nada irá acontecer. Os seus planos para quem ama o Senhor, para quem te obedece, os seus planos são planos de bem, plano de prosperar e não de causar dano. O Senhor nos promete, e nos promete pela palavra do Senhor, que tudo está contribuindo para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. E nós estamos aqui declarando o nosso amor, a nossa devoção, a nossa fidelidade. Cura, Pai, cura o nosso medo doentio. Cura, Pai, o nosso desequilíbrio emocional. Cura, Pai, aqueles que estão doentes, que estão internados, ó Senhor. Aqueles, Senhor, que estão entubados. Senhor, o Senhor tem trazido à vida tantos. O Senhor trouxe a vida, Senhor, a tantos. Agora, mais recentemente, Senhor, a sogra do pastor Marcelo Campos, ó Deus. O Senhor trouxe de volta. Estava entubado, o Senhor trouxe de volta. O Senhor trouxe de volta o meu sogro, o seu João. O Senhor trouxe de volta tantos, ó Deus. Faça a sua vontade sobre a vida daqueles que estão entubados. Aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte, ó Deus. Coloque coragem no coração das famílias enlutadas que já perderam. Coloque no coração deles, Senhor, que só o Senhor é a fortaleza, é o refrigério. Abençoe a sua igreja. Tire o medo, Pai, que há nos corações de alguns. Um medo que está paralisando. Mas coloque também o bom senso e o equilíbrio, Senhor, para que cada crente, cada pessoa da sociedade possa contribuir positivamente para minimizar o estrago e os danos e as mortes sobre essa doença terrível. A Deus, nós pedimos, Senhor, a sua misericórdia nessa noite, para que nossos corações e mentes possam ser equilibradas pelo seu poderoso poder e misericórdia. Em nome de Jesus, abençoe todas as famílias, pais, que estão aqui assistindo, todas as pessoas que representam suas famílias, abençoe, derrame do alto céu, Senhor, a sua graça, a sua misericórdia. E que o amor de Jesus seja com cada um, Pai. Que o amor de Deus Pai possa, Senhor, encher os nossos corações, tirando todo o medo. E que a unção e as misericórdias do Espírito Santo, Pai, possa ser com cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Você creu nessa mensagem? Vamos tirar o medo doentio, o medo que nos prejudica, e vamos substituir pela fé. Eu não estou dizendo para você ficar sem medo, porque nós temos medo como homens, como seres humanos. Nós precisamos respeitar as leis, as orientações, mas não devemos agora entrar em pânico. O Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Deus abençoe e obrigado pela sua companhia. Compartilhe essa mensagem. Nós estaremos novamente quarta-feira online. Nós estaremos para a glória do Senhor. Um aviso que eu quero dar aos membros e um aviso que eu quero dar a todos que nos acompanham. Irmãos, dado aí a escalada, nós não temos datas de retorno, tá certo? A princípio, todos os cultos são online, isso para preservar vidas, tá certo? Então você vai estar acompanhando aí através do Facebook e do nosso canal do YouTube os cultos. Se cuide, vamos fazer a nossa parte e no tempo certo de Deus nós retornaremos para o templo, tá bom? Fique com Deus, até a semana que vem, se Deus permitir.